Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber 3 policiais casca-grossa da Brigada Militar. Eu vou apresentá-los aqui. Eles são integrantes da Comissão de Defesa Policial Militar. Então, quero desejar a todos boas-vindas aqui ao nosso podcast. Antes de tudo, agradecer pela presença de cada um dos senhores e para aqueles da nossa audiência que ainda não lhes conhece, por gentileza, queiram se apresentar, o que motivou os senhores a entrar para a polícia e onde os senhores se encontram nos dias de hoje. Muito obrigado pelo convite, tá? A gente, como comissão, a gente agradece essa notoriedade. Estamos buscando uma integração, uma uniformização dentro da instituição, né? E uma temática que não era tão vista e hoje ela está com um peso bem mais forte, muito pela essa busca, né, de novas doutrinas, de novas técnicas, né? Eu sou o 2º Sargento Balbuena, trabalho na Corregedoria Geral já há 6 anos, né? Já sou da região do Vale dos Sinos, natural da fronteira em Quaraí, e sou instrutor de defesa policial desde 2012. Então, como bem o Jardel fala, é a nossa paixão, né? Querer fazer as coisas dentro da legalidade, com o máximo de eficiência, né? E protegendo a sociedade de uma melhor maneira possível, né? Perfeito. Sargento Jardel. Tudo bem? 2º Sargento Jardel, trabalho atualmente na Corregedoria. Eu sou policial militar da turma de 2012, então pratico arte marcial já há praticamente 15 anos. Sou um grande entusiasta da matéria e desde que eu entrei na corporação foi uma motivação minha de buscar o meu aprimoramento inicialmente e após conseguir o mínimo de preparo, ajudar os colegas, incentivar. Então, hoje estar compondo essa comissão foi uma busca minha de sempre tentar treinar o máximo possível, incentivar principalmente nossos colegas, porque a partir do treinamento exaustivo, contínuo, nós conseguimos uma prestação de serviço muito melhor para a comunidade. Quanto mais a gente treina, mais confiante, mais seguro para atuar, e isso com certeza reflete tanto para uma imagem institucional e para a sociedade, que é o nosso público primário, né? Então, é uma grata satisfação estar aqui, poder ajudar um pouco, contar a nossa história e talvez incentivar alguns colegas a mais aí a praticar arte marcial, defesa policial militar. É a nossa grande missão aí para dentro da corporação. Tudo bom? Eu sou o soldado Stegues, sou lotado na Corregedoria também. Atualmente estou cursando o curso técnico em segurança pública, né? Habilitação para o posto 2º sargento na SFAS Porto Alegre. Sou instrutor de defesa policial militar aí desde 2014 e só agradecer essa oportunidade da gente estar falando desse nosso projeto. É um projeto que veio do anseio por uma mudança, uma atualização, tendo em vista todo o contexto social, da evolução institucional, e por nós sermos oriundos, todos aqui do policiamento ostensivo, a gente constatava muitos aspectos que poderiam melhorar e poderiam facilitar o serviço daquele policial lá da ponta. Então, quando a gente recebeu essa oportunidade de estar contribuindo para esse trabalho, tá formalizando isso daí, eu aceitei de muito bom grado e estamos aí dando o melhor aí para entregar o melhor resultado possível para aquele nosso colega lá da ponta, aquele que atende uma ocorrência lá de noite, de dia, na chuva. É isso que a gente espera, contribuir para o trabalho dos nossos colegas lá do policiamento mesmo. Maravilha. A gente reconhece a importância do trabalho dos senhores e é por isso também que a gente acaba abrindo com muita satisfação esse espaço aqui do nosso podcast para que a gente possa abordar essa temática. E aqui eu faço uma confissão prévia, né, de que lá no início, no ano passado, na primeira temporada do podcast, na gravação das primeiras entrevistas, eu lembro que o primeiro policial convidado era um policial que também se destacava bastante nessa área das artes marciais, de dar aos seus colegas ali a instrução nesta área de defesa policial militar. E a preocupação que eu tinha já desde aquela época, e é por isso que eu achava esse tema bastante importante, é o fato de que os policiais eles estão expostos nas ruas e muitas vezes, embora os senhores tenham ali o devido armamento letal, acaba não sendo a primeira opção do policial
por exemplo, uma situação em que tem a possibilidade de se mobilizar fisicamente a vítima, ou quando, o agressor, ou quando o agressor se volta contra o policial e acaba agredindo o policial. E nesse caso, se o policial ele não tem ali um mínimo de conhecimento técnico de alguma arte marcial específica, enfim, de defesa pessoal, como os senhores falam, ele acaba levando a pior. E nós vimos, a nível de Brasil, em alguns outros estados, até casos extremos em que estes agressores se colocaram contra o policial, inclusive conseguindo tirar a arma do policial, alvejando o policial e levando este policial a óbito. Então, a gente abre esse espaço e enaltece aí essa iniciativa dos senhores. Mas, então, já para a gente entrar nesse assunto sem perda de tempo, nós temos aqui um campeão. Na verdade, os três aí são competidores, os três são faixas pretas, né, no jiu-jitsu, então são atletas, são homens aí que participam de competições, são vitoriosos, mas a vitória mais recente que nós tivemos aqui, representando o estado do Rio Grande do Sul, enfim, representando a Brigada Militar, é justamente a do Jardel. Vou pedir para nossa técnica colocar aqui na nossa tela a imagem aí da tua vitória, enfim, que contexto foi esse e que tipo de competição é essa? Então, eu sou um competidor já há mais de 10 anos. Eu inicialmente, lá com meus 10 anos de idade, já ingressei na canoagem em velocidade, então eu sou atleta desde os meus 10 anos. Eu gosto de competição, gosto do espírito da competição, treinamento exaustivo. Eu sempre fui atleta. Aí, devido à vida, a gente vai evoluindo, vai estudando, entrei pra brigada, e o jiu-jitsu foi o esporte que tomou conta da minha vida. Eu sempre falo, eu atualmente não sou um atleta profissional, mas tenho vida de profissional. Porque a quantidade de treinos, alimentação, preparo, dedicação é enorme. A gente tem que abrir mão de muitas coisas, às vezes amigos, familiares, o trabalho consome um bom tempo, mas o treinamento é o foco principal do meu dia, claro, sem deixar as minhas atribuições funcionais de lado, por óbvio. Mas então, eu já participo de várias competições e atualmente o combate tático é uma competição que vem chamando a atenção da sociedade, principalmente do público da segurança pública, tanto policiais, guardas civis, policiais federais, exércitos, guardas municipais. É uma competição que ela busca uma proximidade muito grande com a realidade. Tanto que o fardamento, como a gente pode ver no telão, a calça e coturno, cinto, e a rash guard ali, que seria a parte de cima da vestimenta, num terreno que se assemelha a um cotidiano. É um tatame fechado na volta, com áreas inclinadas nas bordas e terra, pedra. Então, justamente, o objetivo principal da competição é simular uma ocorrência, como a gente faz, num confronto, numa contenção, numa imobilização, que, por vezes, eu que sou oriundo do jiu-jitsu, as minhas competições de jiu-jitsu são num tatame, com uma metragem específica, com regras específicas, limitações específicas. Já o combate tático, por mais que tenha regras, elas são bem menos limitantes. Então, elas vão muito mais próximos de uma realidade. No combate tático, as únicas coisas que não podem ser feitas são golpes contundentes, socos, chutes, golpes traumáticos. Fora isso, é tudo liberado. Projeções, mobilizações, estrangulamentos, chaves de pé, chaves de mão. Então, é isso que se busca nessa competição. Agora a gente participou no último sábado, foi a 6ª edição já. Inclusive o Soldado Stegs aqui, ele participou da 4ª edição, né, Stegs? E eu vim na 5ª. Na 5ª eu fiz a minha primeira participação, entrei de última hora porque um atleta não pôde participar, peguei uma categoria com um peso um pouco maior que a minha, fiz a luta mais rápida do evento, finalizando de uma forma bem rápida, consegui ter a primeira vitória e agora também, felizmente, consegui fazer um preparo bem forte. O Stegs me ajuda muito aqui, que tá sempre me puxando a orelha, vamos treinar, vamos treinar um pouco mais, porque eu foco muito pro jiu-jitsu. E como o combate tático entrou recentemente na minha vida, 1 ano e pouco, eu estou iniciando, aperfeiçoando mais as minhas técnicas voltadas para as regras do combate tático. Então é uma competição muito bacana, que está tomando uma proporção gigantesca. Já se passa em questão de YouTube, canais de mídia, mais de 70 países, estão chegando beirando a 1 milhão de visualizações, então já tem projetos para sair fora do país também. Nessa última edição tivemos atletas de 3 países fora o Brasil, tinha um colega dos Estados Unidos, França e Argentina, então as proporções e expectativas são gigantescas. Já o
o idealizador do projeto, que é o Juliano Ninja, ele é um entusiasta das polícias, ele é muito fã, e as palavras, assim, toda vez ele repete, não cansa de dizer que o combate tático é uma forma dele honrar quem muito honra a sociedade, dedica a vida. Então ele faz esse trabalho para mostrar muito, dar o palco, dar as honras para quem é devido. Ele fala muito, expressa muito essas falas. Então é uma competição muito bacana. Eu, desde a primeira vez, eu sempre fui entusiasta, via na televisão, mas eu sempre sou muito retraído, muito fechado, não sou muito de botar as caras. Felizmente o Stegs, o Levi Panho, que é outro colega que acompanha também, me indicaram, eu fui de bom grado e agora sou um apaixonado, entusiasta, já estou com expectativas gigantescas para a próxima edição aí, treinando. E uma coisa que eu sempre busquei é tentar incentivar os colegas. Não me acho que eu sou um grande exemplo para muitas pessoas, mas, querendo ou não, os resultados estimulam os colegas a praticar, a treinar, a se qualificar, porque isso refuta tanto no nosso trabalho, mas também na parte pessoal, né? Que hoje eu sempre falo, felizmente eu não busco psicólogo hoje, não gasto dinheiro com psicólogo, mas eu gasto meu dinheiro no jiu-jitsu, porque a arte marcial é uma grande válvula de escape. É uma ferramenta que nos ajuda a aliviar o estresse do dia a dia, o estresse do trabalho. A sociedade anda bem conturbada. Então, o jiu-jitsu eu sempre indico como uma ferramenta de escape para a gente poder trabalhar um pouco melhor a mente, organizar a cabeça. Os colegas sempre chegam com a cabeça pesada para treinar. Isso é normal, mas uma coisa é certa, todo mundo sai com a cabeça vazia, cabeça tranquila, mais leve, preparando para o próximo dia, a próxima etapa do trabalho. Em relação a essa temática das artes marciais, eu tenho uma percepção em relação a isso, uma percepção, veja, de um leigo, de quem está de fora da sociedade de uma forma geral. Não apenas existe cada vez mais competições, eventos esportivos voltados para as artes marciais, mas há uma participação muito grande, ou seja, um aumento significativo também do número de atletas ou de pessoas dedicadas a isso. A participação da própria sociedade interessada nisso, inclusive. Eu, particularmente, conheço muitas pessoas que estão se inscrevendo nas escolas de artes marciais para ter ali noções mínimas de defesa pessoal e, ao contrário do que muitos pensam, não é para sair por aí dando porrada nas pessoas ou para se tornarem mais violentas ou coisa assim. Então eu queria, Balbuena, que você comentasse para nós quais são as vantagens para aqueles que talvez só assistem e nunca pensaram a respeito de se dedicar ou de ter noções mínimas de defesa pessoal ou de se dedicar e desenvolver ou conhecer uma arte marcial. Homens, mulheres. Sim, olha, eu tô já nessa caminhada já há mais de 15 anos, são 16 anos já, dentro das artes marciais. Isso que o Jardel fala é uma verdade que quem está dentro do tatame convive com isso, né? Cabeça cheia, problemas. Só que no momento que a gente entra dentro do tatame, a gente tem que esquecer esses problemas e a gente tem que focar dentro da luta. Acaba que com certeza a nossa melhor válvula de escape, né? A luta. A melhor válvula que tem. Além de fisicamente nós termos grandes melhorias, né? Físicas, fisiologicamente falando também, a gente depois de um treino a endorfina toma conta, né? E a dopamina toma conta e a gente sai tranquilamente muito mais leve. Em questão de saúde, todos os quesitos de saúde vão melhorar. Aquele camarada que tem uma pressão alta, fazendo um treino contínuo, ele vai melhorar essa pressão, a pressão vai ficar regulada. Desde colesterol, questões de saúde físicas, assim, vão melhorar com certeza em todos os sentidos. Além daquele conceito pessoal, né? Que vai te dar aquela autoconfiança, e eu não digo somente do jiu-jitsu. A gente sempre comenta. A gente fala do jiu-jitsu porque somos oriundos dele. Sim. Mas agora, se eu projetar um Muay Thai, se eu projetar um kickboxer, um judô, um karatê, e for com afinco, né? For com afinco em cima disso, eu vou ter os mesmos ganhos. De maneiras diferentes, os mesmos ganhos. Eu acho que é mais ou menos isso, se vocês quiserem corroborar. Então existem aí as inegáveis vantagens, tanto físicas em termos de saúde, quanto também psicológicas, principalmente para aquelas pessoas que, devido aí às suas profissões, né, são submetidos aí a um nível de estresse e até mesmo de pressão maior, como uma válvula de escape, né? Um tempo atrás eu estava na faculdade de Direito e um professor meu comentou que o filho dele estava sofrendo bullying na escola. E aí todos nós pensamos assim, bom,
que será que foi que o professor fez para resolver esse problema que o filho estava sofrendo na escola. Uhum. E a resposta dele foi uma surpresa para todos nós. Ele diz o seguinte: meu filho chegou em casa, reclamou, disse que estava tendo esse problema na escola, e o que foi que eu fiz? Eu não fui até a escola falar com os diretores ou pedir para falar com os pais dos alunos, das demais crianças que estavam incomodando meu filho, mas eu matriculei ele numa escola de jiu-jitsu. A minha pergunta, Stegs, esse pai fez a coisa certa? Isso não tende a estimular a agressividade na criança? Sem dúvida fez a coisa certa, porque a gente gosta de dizer, né, que o tatame ele projeta a vida. Então, a maneira que tu te relaciona dentro do tatame, na questão hierárquica, na questão do respeito ao teu professor, da maneira que tu absorve aqueles ensinamentos, tu tem que acabar desenvolvendo humildade, tu tem que acabar desenvolvendo a calma, a paciência, para poder aprender. Aí, depois, tu tem que acabar desenvolvendo o teu ímpeto, porque o que a gente diz do jiu-jitsu? O jiu-jitsu ele é um grande balizador. O jiu-jitsu, ele pega aquele cara, que é aquele ímpeto muito grande, o cara agressivo, aquele valentão, e faz ele vir para baixo. E ele pega daqui um pouco aquele cara, ou aquela criança que é muito contraída, muito retraída, e faz ela ir para cima. Ele é um nivelador. Ele ensina a pessoa a nivelar, a saber se portar da maneira correta nos momentos da vida, saber administrar o nervosismo, saber administrar a ansiedade, o teu relacionamento com o teu colega, tu saber que tu perdeu uma luta, tu vai ter que cumprimentar teu colega, tu vai ter que engolir a seco aquele teu orgulho, deixar ele de lado para valorizar a conquista do teu colega. Então, isso tudo traz um benefício enorme. Isso a gente está falando de criança, mas eu gostaria de trazer isso daí já para nossa área. A gente nota também uma crescente muito grande dos próprios policiais, dos próprios colegas, na procura por uma arte marcial, porque vê que isso daí é um facilitador do serviço dele. E esses benefícios todos que a gente relatou aqui, que os sargentos ali falaram, a gente também vai aplicar para esse adulto, para esse policial, que também busca uma arte marcial. Esse tempo que o sargento falou ali, que é 1h, 1h30, que tu esquece de tudo, porque tu tem que esquecer, porque tu tem que te concentrar ali, que senão ou tu não vai conseguir fazer nada, tu não vai aprender nada, ou tu vai apanhar também no treino. Tu vai ter que te concentrar para aprender, para evoluir. Esse tempo que tu esquece os teus problemas, que tu esquece a tua rotina, é o momento que tu te dá um gás, tu sai renovado, porque todo mundo tem que ter esse tempo. Tem pessoas que buscam, através de outros hobbies, esquecer essa rotina, sair da rotina, esse escape. E tem pessoas que usam a arte marcial, que eu acho uma excelente ferramenta para isso, em vários contextos. Vou fazer uma vírgula. O Stegs falou que o nosso militar ele está migrando já, né? Bastante procurando artes marciais e tal, para que ele auxilie no serviço. Quando eu entrei dia 8 de outubro de 2009, entrei na brigada, dia 8 de outubro, dia 9 eu entrei no jiu-jitsu. Eu entrei, vou fazer mais uma vírgula, eu entrei, quando eu passei, a gente é do mesmo concurso de soldado, quando eu passei no concurso, foi quando eu era mais franzino, não tô tão gordinho, não tá tão gordinho, e eu tinha essa preocupação, vou ser policial, e era uma coisa que eu não imaginava pra minha vida. Eu era da área de TI, sempre gostei disso, fazia faculdade, sempre. Eu disse, vou ser policial. E eu pensava, como é que vai ser na rua? E o que eu fiz? Busquei uma academia 6 meses antes para começar a me qualificar com medo já dessa expectativa, né? De como é que vai ser na rua. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Com certeza eu também. Já estava também, não. Mas foi o mesmo receio já. Eu fui policial militar temporário, tinha um programa temporário do Estado, né? Então, desde que eu ingressei como temporário, foi o mesmo receio que a gente tem. Eu acho que isso é um pouco uma qualidade, uma virtude de quem entra pro jiu-jitsu e persiste no jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu sempre fala, né? A faixa mais difícil de todos é branca. Porque muitos começam e param na branca. Porque o jiu-jitsu, ao mesmo tempo que ele te dá muitas ferramentas, ele te melhora muitas qualidades, ele também, ele te cobra um preço. Ele te cobra um preço. E muitas pessoas não estão preparadas para pagar esse preço. Talvez naquele momento de vida, talvez naquele período que ela começou
Porque se tu não é humilde, tu vai ter que te tornar humilde. E tem pessoas que, às vezes, naquele momento, não querem se tornar humilde. Aí vamos de classe social, financeira, momento de vida, várias situações. Já tive colegas que entraram numa classe social mais alta e não aceitavam estar no tatame com, por exemplo, um servente pedreiro. O tatame é o espaço mais O democrático. tatame, até dentro da área militar, muitos policiais militares têm um receio grande de entrar no tatame por isso. Porque tem um ego muito elevado. Eu sou o sargento da brigada. Ou eu sou o capitão da brigada. Não, eu não vou entrar no tatame. Eu vou ser um faixa branca, vou ser o último da fila, e o primeiro da fila, o mestre, é um servente pedreiro. Ou o mestre é um guri de 18 anos. Como a gente tem hoje, o jiu-jitsu está muito evoluído. O jiu-jitsu tem faixa preta com 18, 19 anos. Que há pouco tempo atrás não era. A faixa preta normalmente era adquirida com uns 20 e poucos anos, 25 anos. Então esse ego, ele tem que ser deixado de lado. Ou tu aprende, ou tu sai fora. Alguns voltam mais tarde, entendem que não estavam certos naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu treino hoje com um juiz. O cara é juiz, um dos cargos mais altos do serviço público. O cara vai lá, ele acha o lugar da fila dele, lá atrás, se põe no lugar dele, dentro da arte marcial. Fora o tatame, ele é o doutor, o juiz. Meu amigo Closemar até manda um grande abraço. É um exemplo gigantesco disso. Se entrar no tatame, ele tá lá com a faixinha roxa dele lá, ele é o faixa roxa do tatame. Fora o tatame, ele é o juiz Closemar. Então, isso, o jiu-jitsu eu admiro tanto quem faz, quem pratica a arte marcial. A gente sempre parece muito bairrista, puxa pro jiu-jitsu, né? Mas é a arte marcial que a gente vive. Mas, no modo geral, ela é assim. Então, tu tem que baixar a tua humildade, tu tem que saber reconhecer o teu lugar. Eu, por vezes, sou faixa preta tatame, vou dar aula para um capitão, para um major da brigada. Saímos fora do tatame, mantém a mesma coisa. Ele é major, eu sou sargento, cada um no seu lugar e o respeito permanece. Então, isso eu acho que é a coisa mais bacana da arte marcial. Eu particularmente acho muito legal isso, porque existe, por meio dessa experiência, um condicionamento não só físico, né, um desenvolvimento físico, pessoal, mas também um condicionamento psicológico. E por que não dizer até de vícios e virtudes, né? O vício ali da soberba, e isso vai sendo trabalhado, vai sendo talhado, como tu falaste aí. Ou a pessoa sai, caso ela tenha essa dificuldade de trabalhar essa questão do ego, do eu, ou sim ela continua, mas vai passando por essa evolução psicológica, né? Quando a gente fala sobre noções mínimas de defesa pessoal e artes marciais, isso tem absolutamente tudo a ver com segurança pública. Nós vimos aqui as vantagens pessoais e até mesmo, sob certo aspecto, até sociais disso. Mas agora focando mais especificamente na profissão policial. Mais ainda, policial militar, o policiamento preventivo, ostensivo, que está diariamente, diuturnamente nas ruas. E os senhores têm um contato muito grande ali com agressores, com pessoas, enfim, que estão ali para fazer o mal contra a sociedade. Nós sabemos que é absolutamente fundamental os policiais terem conhecimentos técnicos não só em relação ao armamento, mas também de defesa pessoal. Como é que surgiu isto dentro da Brigada Militar? Porque eu iniciei esse podcast apresentando os senhores como integrantes da comissão de defesa policial militar. O que é essa comissão? Como isso começou? Qual a história disso? Por gentileza, Balbeno. Bom, isso aí... a defesa pessoal policial, ela é de muito tempo, né? De muito tempo dentro dos cursos da instituição. Entretanto, houve uma mudança na própria sociedade. A sociedade muda também. E acabou que essa disciplina ela não evoluiu como deveria evoluir dentro da instituição, na nossa visão, né? Há 2 anos e meio atrás, que o Jardel chegou na corregedoria lá, eu fiz algumas propostas, né? Assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para que essa temática dentro da instituição ela evolua como outras disciplinas evoluíram também. O que está posto hoje auxilia, mas não contempla tudo que o policial vem enfrentando na rua, tá? Não contempla tudo. Então a gente vai ter que buscar algo para que seja mais adaptável para a situação cotidiana da rua e também que entregue também um fundamento técnico, jurídico para que o policial possa se defender, né? Que ele não fique com medo de se defender. Que ele não fique com medo de usar a força do Estado, né? Isso aí estava nos faltando. Às vezes por próprio desconhecimento do policial e às vezes por não empregar bem essa temática dentro das disciplinas nos cursos oriundos da nossa instituição. Foi daí que surgiu o projeto, né? A gente nunca quis, e não é esse o sentido de trazer para a gente
o nome desse projeto, né? E se é um projeto da instituição. A hora que a gente começou, conversei com o Jardel, depois buscamos o Stegs, né? Pessoas que eram referências já dentro dessa arte, né? Como tantos outros possuem. Mas como nós estávamos mais perto, né? A gente teve uma simbiose maior, assim, e começamos a conversar sobre esse projeto, escrevemos esse projeto e apresentamos para o nosso chefe lá, que era o corregedor-geral, o Coronel Vladimir. Acho que já esteve aqui contigo, né? Sim, já esteve contigo aqui. tivemos a Um oportunidade abraço de pro Coronel. Ele foi muito importante nessa arrancada dessa jornada, né? E ele fez algumas sugestões, orientações, e a gente realizou digamos assim, o início do projeto, né? Indicando o quê? Indicando a necessidade, né? Além de algumas ocorrências de vulto aí ter dado uma repercussão ruim para a instituição, né? Pegamos essas ocorrências de vulto, estudamos elas, identificamos os erros que poderiam ter acontecido nela, e desde então botamos dentro do papel e mostramos assim para o coronel: olha, a gente vai ter que buscar essa doutrina nos outros estados, a gente tem que saber o que o Brasil está falando sobre defesa policial, né? A defesa pessoal policial, ela passou. Não é mais defesa pessoal, né? Eu não posso querer me proteger a qualquer custo. Eu tenho que me proteger a custo da legalidade. Isso aí reduz um pouco o nosso escopo, né? Mas também aumenta em outros sentidos, né? Aumenta na segurança jurídica, aumenta no poder do Estado. Então a gente, assim, a gente vai tirar fora a defesa pessoal e vamos implementar a defesa policial militar. A partir disso, fizemos esse projeto, colocamos as cidades que entendíamos como referência, porque temos contatos em outros estados, né? E naqueles estados que já estavam iniciando projetos novos, e a gente pegou uma onda, eu costumo falar isso, a gente entrou na onda do Brasil, que muitas unidades de outros estados também estava acontecendo essa mudança. Então a gente não despertou tarde demais, a gente despertou no tempo certo. Porque se os outros estados estavam fazendo a mesma mudança, a gente estava na mesma onda, então a gente estava acompanhando a tendência do Brasil no que tange a defesa policial militar. Saímos dali, já fomos a Santa Catarina, um abraço para o capitão Barcelos, com certeza vai nos assistir. Estava iniciando também do jeito do que permitia a instituição, né, no que tange a ele lá. Pegamos coisas muito boas dele, né? Subimos a Santa Catarina, Paraná. Foi uma Paraná, que era o capitão Francis. Aí tinha hoje o sargento Saul, né? Fizeram parceiraços nossos, assim. Começamos a pegar novas doutrinas com ele. Do Paraná, pois não. E demos a sorte no Paraná de ter um curso. Primeiro curso. Exatamente, o primeiro curso de formação de instrutores da Polícia do Paraná. Então a gente conseguiu pegar muita coisa lá, aproveitar muito essa visita lá. O primeiro curso, ou seja, eles estavam na mudança. Tu entende? Eles estavam na mudança. Então foi o primeiro curso deles, de instrutores, nessa nova temática. Aí de lá a gente já verificou que eles possuíam dentro do policiamento o bastão expansível, que é o bastão retrátil, e não o PR-24, que é o bastão esse do policiamento normal. Verificamos, né? Treinamos com eles. Assim, olha, é um avanço gigantesco já nós tentarmos incorporar esse bastão no policiamento no Rio Grande do Sul. Pegamos o projeto, estudamos e trouxemos junto do Paraná, né? Coldre, algemas e bastão retrátil. Os equipamentos. No modo geral, o Paraná estava numa mudança e eles tinham feito estudos científicos, pegaram estatísticas, ocorrências, o porquê que estava acontecendo de tal coisas, e constataram que um dos grandes problemas deles era a questão de equipamento. Então, eles estavam fazendo essa mudança e foi um ponto positivo, muito positivo, que a gente trouxe junto lá da polícia militar lá do Paraná também. Muito positivo. A partir do Paraná, então, fomos ao Rio de Janeiro. Aí lá o tenente Alcaim, um abraço. Subtenente Alcaim, um abraço pro Sub, que nos recebeu assim e todos os estados nos receberam muito bem, né? Muito bem, de braços abertos lá, com interesse de passar aquilo que eles possuem de melhor lá. E o Sub passou a doutrina que eles aplicavam lá, e lá já estava mais consolidado já, né? Lá eles não estavam numa mudança, e sim na consolidação da defesa policial lá. Pegamos doutrinas, pegamos novas técnicas, pegamos princípios interessantes. Desescalonamento, se não me engano, foi de lá. Lá foi muito a questão, porque a realidade deles lá é uma realidade muito peculiar, né? É muito do confronto
arma letal. Então, a defesa pessoal deles lá, que é denominado, né, a doutrina deles lá é defesa pessoal, era muito voltada para isso, para esse combate, quase que guerra. Era muito pro uso do armamento, muito preocupado de como tu vai efetuar um disparo, é muito para isso daí. E o que nos agregou muito também, a gente conhecer essa perspectiva lá a visão deles. Essa realidade deles. Essa realidade deles, que é muito diferente. E lembrando que a gente tem que pegar substratos de cada estado, porque a nossa sociedade é uma no Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro são outros. Aquilo que é aceito lá, aqui pode ser que não seja. Então, já como a gente já trabalha aqui, já entende esse viés, a gente buscamos trazer as melhores técnicas, as melhores doutrinas de lá. Do Rio de Janeiro, a gente foi para São Paulo. São Paulo estava já ocorrendo tu lembra que curso era? 300, devia estar no 10º quase já. Também outro 10º estado. curso. Bom, o São Paulo sempre uma referência também, né, em vários quesitos aqui no Brasil. Então, falamos lá com o Sargento Medeiros, né, e com outros oficiais e com outros sargentos, mas o que mais entrou em contato conosco foi o Sargento Medeiros, que era o dono da disciplina praticamente lá da defesa policial. Conseguimos treinar com eles e lá a gente verificou o que eles tinham de espaço físico para a defesa policial, que foi um dos melhores locais lá. Melhor local de ter espaço para essa condição, né? Te dar condições. Local de referência, né? Local de treinamento. Investimento, o Estado investe muito. Muito pesado. E aí tudo isso aí foi agregando o nosso projeto, né? Foi agregando o nosso projeto para a gente fazer essa mudança aqui no Rio Grande do Sul. E lá o interessante, lá só complementando, é que lá eles tratam de uma maneira diferente, né? A disciplina deles de defesa pessoal, que eles denominam também defesa pessoal. Policial militar, né? Policial militar. É junto, atrelado, é o mesmo local físico e os mesmos instrutores, a mesma gestão que faz o curso de instrutor de tiro e o curso de força tática neles. Então é tudo atrelado. No caso, força tática, referência à abordagem policial, tiro policial, os instrutores referente à decisão de tiro e defesa pessoal referente ao combate corpo a corpo e mobilização. Então eles conseguiram unir essas 3 disciplinas, que é muito importante isso daí. E outro aspecto muito positivo lá deles é que eles pacificam tudo. Eles têm muita coisa escrita, o que é muito importante. Eles têm muita coisa escrita que eles conseguem revisar, eles conseguem reprocurar em coisas escritas, legislações, doutrinas escritas deles. Então isso daí é um ponto muito positivo lá deles. O manual deles é muito bom também. Muito bom. De lá, a gente pegou, nós estudávamos antes, nós aplicávamos antes, assim, dentro da defesa policial, o nível de progressão de força da escala FLECT, né, um nível de progressão de força, e hoje um novo manual já publicado, foi publicado essa semana, né? Publicado não, foi assinado. Foi assinado, vai ser publicado. Mas está assinado já, né? Tá vias de ser publicado. Nós trouxemos uma mudança nessa progressão da força. A gente trouxe isso aí em cenários, e isso nós pegamos em São Paulo, né? Os cenários, com as nossas adaptações, né? Tendo em vista a nossa realidade. E o Stegs vai falar mais tarde dentro do manual ali que, para mim, foi o diferencial. O diferencial dessa subida, além de toda a doutrina, de toda a conversa, de todo o entendimento que está acontecendo no Brasil, mas essa distinção dentro dos cenários que o PM pode utilizar a força, para mim vai ser um diferencial aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente já está aplicando e o pessoal está entendendo. E antes era um pouco obscuro. Eu sabia em que momento eu poderia usar um golpe contundente, em que momento eu poderia usar uma projeção. Hoje a gente vai usar cenários que nada mais é que uma simulação de uma ocorrência. Nada mais é. E ali ela está subdividida, que pode chegar até um simples controle de contato, né, conversar com uma pessoa, até o cenário 4, que seria a utilização da arma letal. Então, não é progressivo. Ele é diferenciado. Né? Ele é uso de forças diferenciadas, assim, que combina também com a nova resolução do Ministério da Segurança Pública, né, sobre o uso da força diferenciada. Pois não. Pegando um gancho nessa tua fala, eu acho extremamente importante aproveitar o espaço para fazer esse esclarecimento. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o próprio Corregedor-Geral da Brigada Militar. Tivemos no Rio Grande do Sul casos recentes de ampla repercussão
de abusos ou supostos abusos de autoridade cometido por policiais militares, e eu lembro que eu indaguei isto ao até então antigo, na verdade, corregedor-geral, o coronel Vladimir. E eu lembro que eu usei essa expressão. Por que que não foi feita ou não foi observado ali o princípio do uso progressivo da força? E aí ele explicou. Uma coisa é o uso progressivo da força, outra coisa é o uso diferenciado da força. Me corrija se eu estiver enganado, mas Não. o uso progressivo da força olha, antes de eu chegar até o nível 4, necessariamente eu tenho que passar pelo nível 1, se falhar o nível 1, nível 2, se falhar o 2, 3, e se falhar o 3, vamos para o 4. E não é assim que funciona, Não é na assim. verdade, aí é que entra o uso diferenciado. Exato, exato. Hoje se usa muito apenas o uso da força, né? Porque a gente dando uso seletivo, uso diferenciado, já foi tentado adotar várias terminologias. A gente entende que é simplesmente o uso da força. Ela não é progressiva, ela não é escalonada, ela é dinâmica. Porque de uma ameaça zero, eu posso direto partir para uma ameaça letal. E a minha resposta vai ser proporcional. Então não quer dizer que eu tenha que passar por etapas. E isso daí tem que estar bem frisado, e isso daí nós nos preocupamos muito no nosso manual. Só complementar até a fala ali do sargento, toda essa viagem, tudo isso que nós fizemos, foi com o intuito de não ser a visão individual de ninguém, não ser a ideia de defesa policial de ninguém. Era para fazer um estudo científico e pegar um coeficiente adaptado para nossa realidade. Então, para quê? A gente foi confeccionado até pelo próprio Sargento Balbuena um relatório dessa viagem, que a gente serviu como base. A gente pegou pontos positivos, pontos negativos, práticas que digo negativas que a gente não conseguiria implementar na nossa realidade institucional e social. E nós pegamos todo esse relatório, um relatório muito bem construído ali pelo sargento, com questionamentos, padrões em todas as unidades, para que a gente construísse um trabalho científico. O que a gente fez? Pegou esse projeto, esse relatório final da viagem, e pegamos as nossas estatísticas. A gente foi para cima daí das nossas ocorrências. O que mais acontece? Que tipo de ocorrência o policial mais se depara? Que tipo de ocorrência o policial tem que mais fazer o uso da intervenção física, do uso da defesa policial militar? Tá, a partir dessas, como é que foi o percentual de acerto, percentual de erro? A gente foi conversar com os colegas, entrevistar colegas. O que é que tu tem mais medo de botar a mão para imobilizar? Eu tenho medo por causa do meu armamento. Eu tenho medo porque eu não tenho segurança técnica. E a partir daí que a gente começou a desenvolver o nosso trabalho. Então, é um trabalho científico. Não é a visão do Stegs, não é a visão do Sargento Jardel, do Sargento Balbuena. A gente procurou fazer um trabalho científico para entregar um produto melhor, que atenda melhor as necessidades da instituição e prestar um melhor serviço para a nossa população gaúcha. Que é isso que a Brigada tem sempre em vista. Que nós somos humanos, a gente sabe que o policial é um ser humano, primeiramente, e ele comete erros. Mas a Brigada Militar ela é muito preocupada com a correção desses erros e aprimoramento das suas técnicas, para entregar um produto final para a sociedade melhor. Isso eu falo com toda a convicção, porque foi aberto esse espaço, o comando é muito aberto a essas novas doutrinas, a um novo pensamento crítico que vai fazer evoluir a nossa ação e entregar um serviço melhor para a população. Nesse sentido, eu vou, antes de que tu faça outra indagação ali, para não esquecer também, sobre essa preocupação do comando, né? Logo que apresentamos para o corregedor, à época, o Coronel Vladimir, não estava na gestão dele essa temática, e sim no do Coronel Dirceu, que é o diretor do DE. Exatamente. E o Coronel Dirceu, no momento que a gente conseguiu essa oportunidade de conversar com ele, mostrar o projeto, ele foi um gestor ali, ele foi um oficial que foi o diferencial pra gente, né? Foi o diferencial pra gente porque ele abraçou, ele entendia que era necessário essa renovação, a atualização da nossa doutrina, né? E ele abraçou com unhas e dentes ali, e assim, olha, eu tô junto com vocês, entendo que é necessário, entendi a preposição de vocês e vamos brigar para que vocês subam e tragam essa doutrina. Então, ele
né, como gestor dessa temática, que é a defesa policial está dentro do ensino, né, da brigada. Ele abraçou isso aí, levou até o chefe do Estado-Maior, que é o Coronel Luigi, que já esteve aqui também, né? E o Coronel Luigi, ele também entendeu os nossos anseios, né? E não é anseio nosso apenas, era uma proposta, mas era um anseio da tropa. Da tropa. E falou, vão, tragam, e a gente vai implementar, né? Ele já nos conhecia, já entendia qual era nosso preceito, né? O que a gente entendia, e as nossas intenções fechavam com as intenções da instituição, que é melhorar a parte técnica, a parte técnica / jurídica, né, da defesa policial, para dar esse amparo, para que o policial não tenha medo de agir no momento que tivesse que agir. E agir sempre dentro da legalidade, dentro da proporcionalidade, né? E só para corroborar, para finalizar essa parte, uma coisa que a gente percebeu nessas viagens, que foi um grande diferencial, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que já estavam num processo mais avançado dessa parte da defesa pessoal deles. Quando as motivações deles evoluírem essa temática foram pontuais também. Rio de Janeiro foi o caso das Olimpíadas, Copa do Mundo, que foi um ponto que eles falaram que eles viram muito, porque como teve um grande número de pessoas a mais, então os problemas ficaram mais evidentes e eles viram que estava um pouco defasado, foi o que gerou esse processo de evolução. Então eles já estavam uns 10 anos, mais ou menos, já evoluindo. Então o curso deles, instrutores, é 3 meses lá, eles ficam 3 meses, é uma carga horária gigantesca, é bastante carga horária para um curso, para qualquer curso institucional, militar, é grande a carga horária. São Paulo também teve alguns pontos, alguns casos polêmicos, só que isso foi em meados de 2020, 2021, que deu alguns casos que repercutiram bastante. Mas a diferença deles para nós, que o clamor social fez eles avançar. Nós aqui, provavelmente, se nós ficássemos, nós, policiais militares, instituição, corporação, ficássemos parados, provavelmente esse clamor social viria logo à frente. 1 ano, meio ano, 2 anos, a gente não sabe ainda, mas viria esse clamor e faríamos nós correr atrás do problema. Isso nós, felizmente, o que eu gosto, uma coisa até me orgulha, que não é eu, não é nenhum de nós aqui, não é toda a comissão, não é nem os formados, mas foi uma evolução orgânica. Todos os instrutores do antigo CODEP, que era a antiga comissão, que estávamos em média 110 mais ou menos cadastrados, estávamos aptos a dar a disciplina nos cursos de formação, qualificação e aperfeiçoamento, praticamente todos pensávamos e víamos essa mesma situação de evolução, essa necessidade de ter uma doutrina. Porque até então a gente tinha um manual, tínhamos técnicas, mas ainda não era uma doutrina. Eram técnicas um pouco esparsas, técnicas um pouco divididas, mas para poder ter uma solidez maior, um amparo maior, faltava ser criada uma doutrina. E para isso, estudo científico, todo esse projeto, toda essa construção. Então, acho que foi um dos maiores acertos. O cenário foi um resultado desse estudo, mas o maior acerto foi a gente parar. E como é que a gente vai ver isso? Muitas coisas, em diversas reuniões, o Coronel Dirceu, o Coronel Luigi, a gente parava, o comando nos perguntava, tá, mas e isso? Nós já tínhamos a resposta. Nós estávamos pensando muitas coisas à frente. Um problema, por exemplo, que nós observamos, que é arrebatamento de arma, tentar pegar a arma do policial, aqui no Rio Grande do Sul ainda não é um problema tão latente como é São Paulo, como é Rio de Janeiro, mas já está acontecendo. Ainda é casos pontuais, mas com certeza esses casos, a tendência é que aumentem. Nós não queremos que chegue, provavelmente não vai chegar, porque nós estamos treinando o preparo policial, e tudo isso, para que ele tenha postura e saiba se posicionar antes que nós chegamos, por exemplo, São Paulo. São Paulo, se nós formos buscar a internet agora aqui, vamos achar 10, 15, 20 casos. Isso é muito caso de pessoas tentando pegar a arma do policial. Isso é um extremo que não pode acontecer isso. Uma pessoa não pode querer pegar a arma do policial, porque isso é um resultado de um problema social gigantesco. Sim. Porque daí perde um pouco a credibilidade da instituição, credibilidade do Estado, credibilidade do policial, e isso nós estamos trabalhando para que não chegue nesse problema latente. E a pessoa, ela se coloca em risco. No momento que tentar tomar a arma do policial, ela se colocou em risco, né? Ela pode sofrer até uma reversão de letal. Toda ação tem uma reação, Com que certeza. ela não vai pegar a arma para jogar longe. Exato. Provavelmente Exato. é uma forma dela mesma. Mas a evolução foi orgânica. Então Sim. foi uma necessidade que, antes de chegar um problema muito grande, a instituição, nós como comissão, conseguimos ver isso e trabalhar em cima disso. Então, felizmente, a brigada, como várias outras áreas, várias outras temáticas,
ela busca sempre inovar antes de chegar a um problema totalmente extremo. Sim. Então, nós felizmente, estamos um passo à frente, evitando que problemas maiores aconteçam à frente, com certeza. Então nós vamos mostrar, vocês falaram um pouco sobre o histórico, né? Não só sobre a comissão, o histórico aí do desenvolvimento desse manual, mas onde vocês chegaram com isso? Eu vou pedir então agora para nossa técnica projetar aqui na tela. Aqui nós temos, o que é aqui? Qual é o local e quem são as pessoas que estão aí? Aqui é o centro de treinamento da brigada, né? Era um ambiente que ainda faltava. Esse centro de lutas, ele também é recente deste ano, era uma necessidade que nós visualizamos que faltava um centro de referência da instituição. Vários batalhões hoje têm centros. O Stegs aqui ajudou a puxar aqui em Cachoeirinha. Eu lá na Universidade Arroio do Meio, tempos atrás, ajudei a montar um tatame. O Choque tem tatame. Hoje quase todos os Choques têm tatame. Várias unidades do interior têm tatame. Mas faltava um centro de lutas da brigada. Hoje nós temos o nosso centro. Realizamos nosso primeiro curso de especialização nesse centro. Tem sala de aula, tem alojamento, tem uma sala para coordenação e um tatame de ponta. O tatame é maravilhoso, é grande, é bom. Então, aqui foi o ato para assinar o manual. O Coronel Luigi, que é o responsável da doutrina, ele mesmo falou. Ele falou que Pode colocar a foto? A brigada assina doutrinas, atualizações diariamente. Mas ele, nas palavras dele, repetindo no dia, ele fez questão de fazer esse ato presencial, ir lá, assinar presencial, fazer um ato solene para poder dar esse passo, que ao mesmo tempo que encerra uma parte de toda a nossa construção, agora vai começar o trabalho pesado, que agora é difundir a doutrina. Como a gente fez todo o trabalho de pesquisa, construção, elaboração, e agora a gente vai ter que consolidar. Porque uma doutrina que é escrita e não é difundida, não é consolidada, nada serve. O papel não tem muita função. Então, agora vai começar o trabalho pesado, o trabalho árduo, que é a formação, a especialização, aprimoramento. Desculpa, Douglas, só para não perder o gancho e contextualizar, esse próprio centro é resultado da nossa pesquisa científica. Porque uma dos questionamentos que o Sargento Balbuena fazia para os responsáveis na visita dos estados, vocês têm um local físico de referência? E todas as unidades foi a resposta sim. E nós olhamos, nós não temos aqui ainda. Ninguém tinha, nós não temos um local físico, um centro de referência. Nós precisamos ter um centro. Por exemplo, a gente pega outras doutrinas muito consolidadas dentro da instituição, por exemplo, doutrina dos caveiras, operações especiais. Tudo. Onde é que é o centro de referência quando falamos em operações especiais dentro da brigada? Tu consegue me responder? BOP. Sem dúvida. Exatamente. Assim como tem Patrés, o Raio. E nós olhamos, nós não temos um centro físico, algo físico, onde as pessoas consigam mandar demandas, onde as pessoas consigam buscar orientações, buscar treinamentos. Então, esse centro foi já o resultado da nossa pesquisa científica, pesquisa técnica que a gente fez, foi já um avanço já que nós tivemos. Então hoje nós temos um local físico. Quando tu quiser saber, quando tu quiser fazer um treino, eu quero lá ver como é que é a rotina de treino da Polícia Militar, da Brigada Militar, tu sabe onde tu vai ir. Lá na Parício Borges, na academia, lá na ISEF. Lá tem o centro de treinamento da defesa pessoal, da defesa policial militar. E é nesse espaço, então, esse centro dos senhores, ou criado aí também pelo trabalho dos senhores, que são ministrados cursos de defesa policial, é isso? De especialização. Todo mundo direcionado, claro, para o departamento de ensino, agora para esse centro especificamente. Ali tem aulas tanto de curso de formação de soldados, os sargentos é afastado, tem um outro polo, mas tem curso de tenentes, curso para capitães também, que atualmente temos lá, e também temos cursos rotineiros, exemplo, agora mais à frente, aí, Balbuena, vão ministrar um curso para a FT do 1º Batalhão. A FT do 1º Batalhão vai fazer uma qualificação anual. Temos 2 senhores, vamos juntar o pessoal, vamos levar para lá. Temos um centro, temos um tatame, temos um ambiente e vamos treinar lá. Equipamentos. Como todo CPC e CPM que necessitar, o ambiente está disponível. É só ligar, fazer contato com algum instrutor, o ambiente está ali. E tanto também o nosso principal curso, que é o de especialização, que é onde é que forma instrutores para poder difundir a doutrina. Formamos agora em setembro, formamos mais de 19 instrutores. Então, atualmente, estamos em 29 instrutores de defesa policial militar.
Esses 29 podem difundir a doutrina, têm o conhecimento, têm a especialização necessária para poder fazer essa repercussão para a tropa em geral. Aí é que entra a multiplicação, a disseminação dessa nova Exatamente. doutrina e também técnica. Mas aí, nessa mesma esteira, ok, a gente não precisa ser um especialista no assunto para compreender de imediato a absoluta necessidade de se ter um centro como esse, uma doutrina padronizada como essa, e a gente, claro, fica muito feliz de perceber que o próprio comando abraçou essa ideia e está dando todo o suporte para os senhores e agora também para disseminar isso para toda a tropa, tornar padrão, como se diz, né? Padronizar essa doutrina e também técnica. E como é que fica o aspecto jurídico disso? Porque até foi falado aqui, antes o policial ele tinha o conhecimento jurídico do que pode, do que não pode, legalmente falando, no uso de armamento letal, por exemplo. Mas ficavam tanto quanto receosos, de repente, sair na mão ali com o suspeito, porque existe algum embasamento para isso? Já existe uma legislação para isso ou essa é agora uma segunda ou terceira fase do processo? Não, sempre houve a legislação, né? A gente pode enquadrar dentro da legítima defesa mesmo, né? Artigo 23 do Código Penal, também como o estrito cumprimento do dever, né? São as excludentes que amparam a utilização da força também por parte da Polícia Militar, né? E isso sempre houve, dentro dos cursos, mas o momento, assim, a dúvida é qual a intensidade dessa força, em que momento utilizar essa força, né? Em que momento eu estou resguardado e em que momento não. Aí vem a nossa doutrina. Tinha antes doutrinas? Tinha, mas não tão claras e não tão bem específicas como estão agora. Por quê? Fomos atrás, buscamos, e hoje está mais claro para os operadores, né? Dentro dos cenários, eles vão conseguir se enquadrar, assim, olha, nesse momento eu consigo utilizar a taser, por exemplo, que faz parte também do uso da força. Nesse momento eu consigo fazer uma projeção. Qual é a nossa intenção sempre, né? Dentro de um cenário de que há um crime, que há uma infração penal, o nosso objetivo é algemar a pessoa. Se ele fala, perdi, coloca a mão para trás, ele não vai ser em nenhum momento utilizado. Vai simplesmente colocar algema pela necessidade, enquadrando dentro da súmula 11, que a gente já está... Os policiais aí vão saber bem que a gente tem que sempre relatar que as dificuldades ali da algemação, né? Quais são as necessidades no momento da algemação. A nossa intenção é mostrar para o nosso policial isso, do início, a verbalização. Caso a gente não consiga na verbalização, há uma resistência passiva, a gente vencer essa resistência passiva. Caso ela seja ativa, a gente vencer essa resistência ativa até a algemação. A hora que algemou, acabou. Né? Aí a gente toma os outros procedimentos. Às vezes a gente pode achar que essa distinção de termos é um certo preciosismo, mas na prática não faz toda a diferença. Como foi dito aqui, uma coisa é a defesa pessoal, outra coisa é a defesa policial militar, que é um pouco mais restritiva. Exato. E tem que observar a questão da legalidade. Exato. Ou seja, não é um vale tudo. Exato. Ou seja, tudo que o policial for fazer ali, que ele tenha que apelar para essa questão da defesa policial, tem que ter intencionalidade, tem que ter técnica. E é exatamente isso que acaba sendo levado a conhecimento e padronizado por meio dessa iniciativa dos senhores, é isso? Exatamente. A grande diferença da defesa policial e defesa pessoal, até foi uma briga, nós tivemos uma briga gigantesca até com... Não digamos... Não é a briga, a gente fala briga, a gente teve que Não é argumentar bastante. Temos que preparar um argumento sólido, plausível, porque o Coronel Luigi, quando a gente apresentou, Coronel, precisamos mudar o nome. O Coronel Luigi pensou assim, por que mudar o nome? O Coronel Luigi, ele é muito de sentir, se tu faz uma proposta, tem que ter certeza do que a gente quer. A gente percebeu isso. Sim. E ele, da primeira vez que a gente propôs a mudança de nome, de defesa policial, tirar o pessoal, foi justamente pela mudança da doutrina, pela mudança de visão. Por quê? A defesa pessoal, ela serve para qualquer cidadão. Qualquer pessoa deveria treinar. Ela remete, né? Ela remete. A defesa pessoal, ela me dá uma gama de ferramentas, de técnicas, táticas gigantesca. Eu, em qualquer situação que eu tiver alguém, eu não tenho preparo, eu posso enfiar o dedo no olho de alguém. Eu posso morder, cuspir a cara de alguém. O policial não. O policial ele tem vários limitantes legais que amparam uma situação. Nada impede que numa situação extrema, numa necessidade absurda, ele não possa enfiar o dedo no olho. Ele pode. Mas devidas às proporções, claro. Mas o policial, de regra, ele tem limitantes legais. Então, por isso foi a necessidade de a gente poder argumentar e falar, não, a gente precisa mudar, comando, a gente precisa alterar o nome, a defesa policial vai mudar a visão da tropa, vai mudar a visão da sociedade. A gente tem que mostrar pro policial, para a sociedade, que são técnicas policiais. E todas elas
são amparadas pela lei. Todas elas têm um limite. Todas elas estão embasadas numa legalidade. Tanto é que o Stegs, que é o nosso, a gente sempre fala, o nosso pai do nosso manual, que ele que escrevia, né, a gente passava, precisamos desse termo, quem busca? O Balbuena lá buscava o termo, passava para o Stegs ia lá, fazia a lapidação, passava para o manual. Então, o Stegs que fez essa estruturação do manual. Então, ele participou todo o processo manual, do começo ao fim. Se tem alguma coisa errada, ele é o responsável. Se tem certo, ele é o responsável. Mas brincadeiras à parte, comissão. o nosso manual da brigada, ele foi pensado assim, de uma forma até, não vou dizer exagerada, porque a parte legal é a principal. A gente pensou muito em fundamentar conceitos, fundamentar procedimentos, fundamentar atributos, limitações, a parte da legislação, para poder a parte final, que é a parte que a gente mais gosta, que é treinar, sair na mão, é a parte final do manual. É o resultado. Então, É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Mas nós, e mesmo nas técnicas, nós limitamos bastante. Tiramos muitas técnicas para ficar uma forma mais didática, uma forma mais de fácil entendimento para a tropa. Porque a gente sabe a dificuldade de treinar. Nós treinamos dia e noite e isso é uma coisa que temos que deixar bem claro. Eu treino há mais de 15 anos, sou atleta, sou competidor, treino bastante, tenho preparo físico bom. Se eu me deparar com uma ocorrência na rua, qualquer pessoa de uma estatura mediana, uma força mediana, eu vou ter trabalho. Vai ter dificuldade. Eu vou ter dificuldade. Vou ter um pouco mais de facilidade de resolver? Vou, porque eu treino um pouco mais que a maioria da tropa. A tropa treina, mas talvez não tanto quanto eu treino. Então, eu vou ter dificuldade. Não vai ser bonito. Não vai ser, a gente sempre fala. O ato de ter que prender alguém em uma resistência passiva, ativa nem se fala. Não é fácil. Não é bonito como a gente vê em filme. A defesa policial, ela não é plástica. Ela não é plástica. A gente não pode esperar de pegar dedo, torcer, que essa pessoa vai aceitar. Por vezes a pessoa aceita. Mas é uma situação. Mas quando a pessoa está em forma de resistência, não é fácil. Não é bonito, não é plástico. Ela tem muita dificuldade. E isso, a nossa tropa tem que entender. E a sociedade tem que entender também. Por que vai 2 policiais contra uma pessoa? Isso é técnico. Se for 2 policiais, vai diminuir o risco dos policiais se machucarem, vai diminuir o risco do cidadão, do delinquente, de quem que for que seja, uma reação, se machucar. Porque a partir do momento que a gente controla aquela pessoa, a gente domina braço, domina corpo, faz a algemação de uma forma mais rápida, diminuímos os riscos, diminuímos as lesões, diminuímos a necessidade de usar talvez uma arma de energia conduzida, diminuímos a necessidade de usar um soco. E o soco ele é útil numa situação de contenção. Se for necessário, se for o momento, se for o cenário apropriado. Então, isso é muito importante deixar claro que o uso da força, ele não é fácil, ele tem uma dificuldade gigantesca, principalmente quando a pessoa está em resistência ativa, nem se fala, quando a pessoa está vindo contra o policial militar, dificulta bastante na situação. A gente tem todos os EPIs também, né? Colete balístico, cinto, pistola, isso tudo limita. A gente está prestando atenção no alvo ali, que seria a algemação do abordado, mas também eu tenho todos os meus equipamentos, né? Uma mão que vem, eu tenho que estar sempre cuidando. Então, não é uma luta aquilo ali. O pessoal tem que perceber isso. Não é uma luta, não vai ser plástico. É a utilização da força do Estado. Ponto. É só isso. Vamos só complementar a fala ali do sargento, só para contextualizar bem e o porquê das coisas. Muitas vezes até o próprio ali, a citação ali do sargento Jardel, que a gente teve que ter esse convencimento, e um convencimento justo, porque o questionamento do coronel era justo, com certeza. Porque muitas vezes as pessoas elas chegam no grito querendo mudanças e por preciosismo. A gente tinha que demonstrar que isso aqui não era um preciosismo, era algo necessário. Porque eu vou perguntar pra ti. Eu falo pra ti em autodefesa, defesa pessoal. O que vem na tua cabeça? Primeira coisa. Eu me inscrever numa escola, ter ali as noções mínimas e se alguém... E qual é a imagem que vem na tua cabeça? É quase que uma luta livre. Luta livre. Eu, particularmente, quando me falavam, a primeira coisa que vinha era um filme do Steven Seagal, do Van Damme. É aquela coisa de Hollywood. Só que Hollywood é filme, tem que ser bonito pro telespectador. Tu tem que torcer, o cara cair já apagado, tu encaixa o estrangulamento, o cara morre. Dimensão estética ou plástica. Exato, só que o que acontece? A realidade não passa longe. E as pessoas ficam com essa imagem na cabeça, o público em geral, a sociedade em geral, fica com essa imagem na cabeça, porque é o que nós temos de referência. Tu tem referência ao Bruce Lee, dos filmes, do que a gente via na TV. Só que não é assim.
A defesa pessoal e principalmente a defesa policial militar não é assim. Ela é feia. Tu procura ocorrências de resistência, acaba no chão, 99% das vezes. É fazendo força. Não é bonito. Daí muitas vezes tu espera algo bonito, algo plástico do policial, só que na realidade não é isso daí. Ninguém vai fazer diferente. Ninguém que apontar o dedo vai fazer diferente. Então, só para contextualizar bem, o porquê de nós trocarmos o nosso nomenclatura é justamente para se afastar de arte marcial. A defesa policial militar, a gente frisa muito e muito. Não é arte marcial. Nós não estamos praticando arte marcial. Nós estamos praticando uma disciplina policial. Assim como uma abordagem policial, assim como tiro policial, assim como uma aula teórica, é uma disciplina. É um conjunto de técnicas feitas pro policial exercer a função dele, exercer a profissão dele. É um procedimento policial, não é arte marcial. Não é arte marcial, não é luta também. O policial não vai poder dar um soco no nariz, virar as costas e ir embora, não. O policial tem que praticar a ação física e imobilizar, algemar e tomar todos os devidos procedimentos legais. Justificar todas as ações ali que ele tomou, né? É por isso o nome. Só para ficar bem claro. Tá. Nosso nome. Senhores, é óbvio que para abordar um tema tão importante e relevante quanto esse, riquíssimo na verdade, né? Principalmente uma coisa que agora está em plena expansão, e a gente fica muito feliz por isso, precisaríamos aqui de horas e horas no nosso podcast. 1 hora passa bastante rápido. Então agora já caminhando para o encerramento aqui, a gente falou bastante, mas acho que seria interessante arredar a mesa e fazer uma demonstração aqui, o que os senhores acham? Não, tô brincando. Eu ia dar a sugestão de tu ficar de sparring. Vai ser o câmera. Tô brincando. Mas, senhores, então assim, o que eu vou pedir para vocês? Nesses minutos finais, cada um dos senhores poder se dirigir aí para a câmera correspondente, fazer as suas considerações finais, pode se dirigir à tropa. Diga-se de passagem que os nomes dos senhores, esse podcast já tem quase 2 anos aqui, já foi sugerido várias vezes, então não tenho uma dúvida de que muitas pessoas acompanham o trabalho dos senhores, admiram o trabalho dos senhores e acabou tendo a sugestão. Então, se também quiserem fazer aí a se direcionar, enfim, aos fãs, aquelas pessoas que se admiram e espelham na conduta dos senhores, na prática esportiva e principalmente essa iniciativa dos senhores, fiquem à vontade. Começando por aqui, aquela câmera ali. Eu vou aproveitar essa oportunidade também para agradecer aqueles que colaram ombro a ombro conosco, né? Os oficiais que fazem parte do corpo precursor dessa doutrina, né? Que é o Major Belaver, que é o Capitão Fernando, que é o Capitão Alanor, que é o Tenente Pedro Gustavo, né? Eu agradecer muito a eles essa conexão conosco, né? De nos auxiliarem e entenderem que fazia necessário essa nova mudança aí, né? Então eles estão desde o início conosco também, né? A gente chama de precursores, bem como Sargento Alex, Sargento Oliveira do BP Choque, né? Alex lá do Litoral, Thiago. E o soldado Thiago do Tiradentes, que é um exímio striker, o nosso cara que assim, ó, vamos para a parte de pé, então chama o Thiago aqui, o Tenente Pedro também. Agradecer muito a eles que colaram junto conosco aí. Agradecer aos nossos chefes da corregedoria ele por ter nos permitido vir aqui conversar contigo sobre Coronel Aro, Coronel Robson, sobre essa disciplina tão importante, né, que a gente entende que é para a tropa, pois somos oriundos da tropa, da ponta lá, nós somos oriundos de lá, mesmo não estando agora nesse momento, né, mas a gente sempre preza para que eles tenham essa oportunidade de defesa e esse manual está voltado para isso. Muito obrigado. Da minha parte, eu quero agradecer então, Jaco Balbuena, agradecer aos colegas, nossos oficiais ali. Um agradecimento muito especial para o nosso comando da brigada. Quem sabe esse estudo não foi feito por puxa-saquismo, por cara que fica, até puxa-saco do homem, do cara. Não. O nosso comando nos apoiou pela qualidade técnica. Tem muitos outros colegas que poderiam e fariam um trabalho tão bom quanto nós. Não temos dúvida disso. Mas nós, felizmente, tivemos uma oportunidade, mostramos que a gente tinha material, tinha trabalho para isso, tinha conhecimento para isso, e o comando nos apoiou. Então, em nome do comando da brigada, o Coronel Fioli, Coronel Douglas, Coronel Luigi, e também o Coronel Dirceu, que foi o primeiro, ele é um entusiasta da arte marcial. Ele viu, me lembro até hoje das palavras deles, que eu e o Steg sempre estamos envolvidos nos campeonatos internos da brigada,
Nós montamos um campeonato ali na ESF-BM, que é a Escola de Educação Física, e convidamos o diretor, Coronel Dirceu. E eu e o Stegs temos a luta principal, uma demonstração de combate tático. E eu e o Stegs saímos na mão, uma briga. Quem viu de fora achou que nós éramos inimigos ferrenhos, assim. E o Coronel Dirceu, após a nossa luta, ele falou assim, eu quero isso pro nosso policial militar. O nosso policial militar tem que ter sangue no olho. O nosso policial militar tem que saber lutar, tem que saber se defender. Então, ali que a gente demonstrando o que a gente sabia, o que a gente tinha de conhecimento, ele, opa, é bom isso, gostei. Vocês não é um pessoal que fica só pensando, que nem a gente tem muito críticos da instituição, né? Ficam filosofando, mas a prática é isso. A prática é assim que funciona. Então, o Coronel Dirceu e todo o comando da brigada te agradece muito mesmo. E a todos os meus colegas, a minha maior intenção, meu maior objetivo aqui não é ganhar fã, não é ganhar seguidor, e sim estimular os meus colegas a treinarem. Quanto mais colega meu estiver treinando, eu vou ficar mais feliz. Esse é o meu objetivo principal. Soldado Stegs. Então, primeiramente agradecer o comandante lá da escola, lá, o Major Turra, por ter me liberado. Aluno não. Aluno é assim, não tem vida, né? Pertence à escola lá, grande formação lá. Ao comando da brigada, eu vou dizer que eu, com meus 16 anos aí de instituição, eu nunca pensei que eu ia ter essa oportunidade. Eu sempre via, do ponto de vista lá da ponta, lá da rua, o que podia melhorar, porque eu atendia ocorrência numa 41, atendia aquela Maria da Penha, aquele surto psicótico, trabalhava aqui na região metropolitana, onde a incidência é muito grande, e eu nunca pensei que eu ia ter a oportunidade de contribuir. E às vezes a vida, ela dá essas voltas e coloca as pessoas certas no nosso caminho. Tanto os meus irmãos aqui, o Sargento Balbuena, o Sargento Jardel, são meus irmãos mesmo. Agradeço eles por tudo. E ao comando, por ter alinhado um comando com uma visão muito pró-tropa, uma visão muito pró o serviço operacional, preocupada com o nosso policial lá da ponta, que viram que isso daí era viável, isso daí ia ser algo positivo para nossa instituição e viabilizaram de todas as maneiras para que esse trabalho pudesse ser iniciado. Então, só agradecer o apoio de todos e dizer que para os colegas que forem ver o nosso podcast, que isso é para eles, para aquele colega que trabalha na rua, aquele colega que atende ocorrência, isso tudo é pensado para eles. A gente sabe que muitas vezes o nosso trabalho ele não vai ser perfeito, ele vai ter falhas, ele vai ter muito o que melhorar, e a gente tem consciência disso, e a gente depende muito do feedback deles para estar sempre evoluindo. A gente tem que estar sempre evoluindo, sempre revendo nossas ações e corrigindo para entregar um melhor serviço, para entregar um melhor produto final para a nossa população gaúcha. Perfeito, então. Sargento Balbuena, então quero te agradecer por gentilmente topar o convite, de se fazer presente aqui no nosso podcast. Nós ainda não nos conhecíamos pessoalmente, da mesma forma o Sargento Jardel, né? Tentamos algumas vezes ali esse contato de conversarmos pessoalmente, por conflitos de agenda acabou sendo difícil, então hoje mesmo que a gente está se conhecendo pessoalmente, então quero te parabenizar, tanto a ti quanto aos teus demais colegas. Sabemos que não são os únicos integrantes dessa comissão importantíssima, né? Muitos outros. Foram vários outros, é um trabalho conjunto, uma coisa que, desde o primeiro contato com os senhores, que os senhores mesmo deixaram muito claro, é que o nome de um ou de outro não fosse destacado, mas sim o conjunto, porque é um trabalho conjunto, ninguém faz nada sozinho, né? Então, quero parabenizar os senhores, parabenizar a ti, enfim, o trabalho que teve por conta dessas viagens, fazer essa pesquisa de campo, a tua própria experiência de identificar ali o que poderia ser melhorado, o que poderia ser modificado na elaboração de um documento tão importante quanto esse, que já está gerando frutos aí, que certamente vai deixar o seu legado. Parabéns por isso. Em relação a ti, Jardel, eu tenho acompanhado ali a partir do momento que eu comecei a te seguir nas redes sociais, né? Eu vi que tu tem muita gente que te segue ali, que admira o teu trabalho, e o que a gente pode dizer que mais do que simplesmente, o que não é pouca coisa, não é tão simples assim, do que levar a cabo um trabalho como esse, de trazer a evolução de uma doutrina numa instituição bicentenária, né? Brigada Militar, patrimônio do povo gaúcho, e eu sempre falo que é a instituição a mais importante da nossa sociedade, que é o que garante o funcionamento de todas as demais instituições. Apesar disso tudo, palavras convencem, mas o exemplo arrasta.
Então, apesar de todo aquele desgaste físico e psicológico da profissão em si, tu acaba te dedicando como atleta, isso também é uma realidade em relação aos demais policiais aqui, e parabéns lá pela tua luta, por representar tão bem o Rio Grande do Sul, por representar tão bem aí os teus, mais do que colegas de farda, verdadeiros irmãos Com de certeza. farda, e o que eu mais gostei de ver foi mensagens que eu recebi, recomendando o nome dos senhores, recomendando o teu nome, dizendo assim, ó, esse cara aí é bom, esse cara aí nos representa. Essa admiração que consegue suscitar nas pessoas. Em relação a ti, Stegs, tu é o único aqui da mesa que eu já conhecia pessoalmente, né? Nós estamos no município de Cachoeirinha aqui, Cachoeirinha. e responsabilidade do 26 BPM, então hoje, claro, tu está lá no departamento de ensino, na escola de, muito em breve, né? Na formação ali de sargentos, então, muito em breve sargento, e lá atrás, eu acho que uns 2 anos atrás, eu estive lá no batalhão, tu apresentou uma demanda lá para nós, eu trabalhava numa determinada área pública, né, e eu lembro que a demanda, não só tua, mas também da tropa, mas tu foi a pessoa que acabou encabeçando isso, que era justamente conseguir esse espaço dentro do batalhão, claro, com a anuência ali do comandante local à época, para que os senhores tivessem um espaço para luta, para praticar aí essa defesa pessoal, para esse treinamento, né? Enfim, porque já percebi essa necessidade. Então, essa proatividade, essa iniciativa, ela também é admirável. Eu acho que uma coisa que todos os senhores têm em comum é também o fato de que não só se desenvolvem pessoalmente, mas também tem esse ímpeto de compartilhar esse conhecimento, seja na condição de instrutores e agora indo mais além, montando essa importante comissão que vai deixar um legado indelével e indiscutivelmente importantíssimo para a Brigada Militar, ou seja, daqui a décadas, talvez daqui dos próximos 200 anos, certamente, o nome dos senhores, a iniciativa dessa comissão vai ser lembrada e tomara que o podcast ainda está no ar, porque isso aqui vai ficar gravado, né? Está feito o registro de como se deu isso, desde a ideia até efetivamente a implementação. Tá bem? Mais uma vez, então, muito obrigado. Te agradece. Quanto a você, muito obrigado pela tua audiência até aqui e até a próxima conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.